Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma aula aqui no canal. Eu sou a Gisele Maués e na aula de hoje eu vou te mostrar como fazer a modelagem e a costura de uma blusa cava americana com drapeado na frente. Para esse modelo eu vou usar um tecido de malha. E como ele vai ser um modelo bem coladinho no corpo, eu vou usar uma base sem pence e também sem nenhuma folga de vertibilidade. Agora eu vou copiar esse modelo, já estou definindo também o comprimento da blusa, então eu vou achar aí a metade entre a altura da cintura e a altura do quadril, já vou copiar com o tamanho certo. É muito importante passar todas as informações da base para o novo desenho. Agora aí eu estou passando as informações das linhas de cava e de cintura. Base pronta, agora eu vou fazer o desenho da cava americana. Então eu vou achar a metade da medida do meu decote, ó. Eu vou usar a própria fita. Com a fitinha em pé eu faço a marcação. E esse ponto que foi marcado, eu vou vir com a régua, ó, e vou ligar lá na cava. E vou traçar o desenho da cava americana. Você pode tomar como referência a metade do decote ou também a metade mais um pouquinho, aumentando, tá? Essa medida. Então fica aí a seu critério. Mas uma referência é a metade. Agora eu vou definir a descida de decote. Então eu desci aí 2 centímetros para poder fazer essa marcação e subir 1 centímetro, tá? Então você define a altura e acrescenta 1 centímetro. Daqui a pouco você vai entender por quê. Agora sim eu posso cortar o meu molde. E é basicamente isso, tá? Você já vai entender por que eu fiz com papel dobrado. Porque eu quero mostrar para você que a gente vai precisar fazer aí uma colagem nessa modelagem para a gente entender a montagem da blusa, para poder dar o efeito de trançado. Bom, essa linha que tá marcando aí a cava, a linha da cava, ela vai ser uma marcação importante, tá? Pra gente fazer na hora da costura. Então, eu tô cortando ao meio e vou passar a informação dessa linha, ó, pra outra banda, tá bom? Isso aí eu tô imitando o tecido. E essa aqui é a montagem, olha só. Eu vou ter que virar o molde e fazer a união deles aí. Por isso que eu deixei aquele 1 centímetro a mais, que é para quando eu der essa voltinha aí, eu compensar esse tecido que vai ser consumido, tá bom? Para não ficar muito justo. Então, essa marcação da linha da cava vai ser um pique que a gente vai fazer no tecido para poder costurar bem certinho. Você vai entender isso na hora da costura. Agora, aqui nas costas, eu já fiz a cópia do molde. Tô fazendo a marcação das linhas, né, de cava e de cintura. Vou abaixar um pouquinho ali, ó, o decote das costas. E toda essa parte de cima eu vou tirar, tá? As costas vai ser assim mesmo, bem reto e simples. Até por conta do tecido, tá? Que eu não tenho muito tecido. Então, é bem simples. Agora, feito isso, ó, aí eu tenho a dobra, né? Eu vou cortar na dobra aí nas costas. E eu vou fazer agora a conferência para ver se tá batendo certinho, ó, linha com linha. Por isso que é importante passar essas informações pro seu novo molde, ok? Molde pronto, agora vamos pro corte no tecido. Eu vou usar essa malha para fazer esse modelo. Ela não é uma malha nem muito grossa e nem muito fina. Você pode usar a malha que você quiser, tá? Só tem que tomar cuidado com a elasticidade. Eu tenho aqui 60 centímetros. Então, eu vou começar cortando a frente, né? Que eu vou precisar cortar 4 vezes aquela peça, porque ela vai ser toda forrada na frente. Agora, eu tô fazendo a medição, ó. Tô dobrando ali pela orelha e tô medindo para que essa dobra fique bem certinha. Nesse momento, eu tô achando o fio da malha, né? E vou posicionar minha peça, ó. Vou cortar primeiro reto, que já é para deixar uma referência para o restante do tecido, porque eu já tô tirando ali a orelha.
E como essa parte aí da bainha, ó, eu vou fazer embutida, eu vou deixar apenas 1 centímetro de margem, tá? Vou também cortar aí com 1 centímetro mais ou menos de margem aí na cava, no decote. E aí na lateral eu vou cortar bem certinho. Por quê? Porque é um tecido de malha, tá? Então ele estica bastante e aí eu não vou precisar deixar folga de vertibilidade. E aqui no meio eu vou cortar, porque eu vou precisar fazer esse trançado, né? Então na frente eu tenho uma costura. Eu vou cortar 2 vezes cada lado, mais elas forradas. Então eu vou ter 4 peças desse molde da frente. Aí nessa segunda parte eu já vou usar o próprio tecido que eu acabei de cortar, ó, porque aí eu já corto certinho com a margem que eu coloquei de costura. Corto logo aí no meio, ó, pra ficar bem certinho mesmo, pra não ficar uma peça diferente das outras, tá? E aí eu também já vou deixar, ó, uma referência reta pro restante do tecido, porque a minha auréola já saiu. Prontinho, tenho todas as partes da frente já cortadas. E a minha peça vai ser montada desse jeito aqui. Vamos agora cortar as costas. Vou pegar meu tecido e vou cortar certinho ali na dobra. Aqui eu vou deixar uma margem de mais ou menos 1,5 cm, que é para colocar o elástico no decote. Na lateral eu vou cortar bem próximo, não vou deixar margem. E aqui na bainha também vou deixar uma margem de mais ou menos 1,5 cm. E para poder cortar a lateral, eu dobro a bainha, ó, para poder cortar até o final, para poder dar esse biquinho aí, para que não me falte tecido na hora de virar a bainha. Então já tenho também aqui a parte das costas, ok. A próxima peça que eu vou cortar vai ser as alças, tá? Na verdade é uma alça só inteira que vai passar por dentro do trançado. Então eu tô medindo aí 54 centímetros mais ou menos, tá? Eu vou deixar uma margem grande e depois no corpo eu vou ajustar. E para fazer a largura eu vou usar a minha régua, que eu tenho de 4 centímetros, né? Ela tem 4 centímetros de largura. E aí ela vai ser a minha referência, então eu vou marcar com ela mesmo, tá? Ó, marco um lado, marco o outro. E aí eu vou cortar. E vou costurar essa peça mais ou menos com o pé de máquina, né? Quase 1 centímetro. Vai ficar uma faixa de 3 centímetros fechada, entendeu? Ficou bem comprido o tecido, né? O fio. Depois no corpo eu vou tirar a medida certa. Bom, agora a gente vai fazer a montagem. Mas antes, ó, eu vou precisar pegar o meu molde da frente novamente e fazer o pique ali na direção da linha da cava. Então eu corto já as 2 peças de um lado, ó, pego o outro lado e passo essa informação. Esse pique, ele vai ser muito importante agora na hora da costura, porque ele vai dividir as peças, tá? Você já vai entender. Ó, então a montagem é desse jeito, vira o molde. Vou unir aí no meu decote, ó, peça com peça, desse jeitinho como você tá vendo. As costuras vão ficar todas embutidas, tá? Então eu vou unir aí e vou passar um pezinho de máquina. Para costurar malha, eu vou usar na bobina a linha de, na verdade, o fio de overlock. Vou ajustar a minha máquina, vou usar também uma agulha ponta bola. E o ajuste da máquina é deixar o ponto levemente no zigue-zague, mas é bem no comecinho mesmo, tá? Isso garante que a linha não se quebre quando a gente for esticar o tecido, ó. Faça o teste depois, tá? Pra ver se tá tudo ok. Costurado as 2 partes, agora eu vou posicionar novamente, ó, direito com direito. Vou unir aí no decote, onde tem a costura, e aquele pique lá vai ser a marcação até onde eu vou costurar, ó. Tenho de um lado uma cava, de outro a outra cava, entendeu?
E de um lado meio frente e do outro lado meio frente. Então, o pique, ele vai determinar até onde essa costura vai. Ó, unir aí as costuras abrindo elas, tá? Pra ficar bem bonitinho. E vou passar uma costura. Passada essa costura, ó, eu vou desvirar. Você já vai entender a montagem. Desse jeito. Agora, eu vou colocar uma por cima da outra. E observe que ficou ali, ó, a marcação até onde a costura foi. Agora, eu vou unir frente com frente, ó, fazendo com que também essa costura fique embutida, tá? Então, esse pique, ele ajuda bastante e faz a gente colocar as peças certinho no local, na posição correta. Sempre costura embutida. Ó, desse jeito. Vou alfinetar tudo e vou passar uma costura com o pé de máquina também. Passei a costura, ó, tudo certo. Costura pronta. Agora eu vou mostrar aqui o resultado para vocês, olha só. Ficou esse buraquinho aqui que é para onde vai passar a alça. Agora eu vou costurar a alça, tá? Que é aquela tira que eu fiz. Então é isso, vou para a máquina e faço uma costura de 1 centímetro em toda a peça. E agora, com a ajuda de uma pinça, de um lápis, de uma vareta, você vai desvirar essa alça. Uma coisa muito importante que eu vou fazer aqui na cava é fazer a costura de pesponto para segurar a costurinha pelo lado do avesso, tá? Então, eu vou jogar ela pro lado que vai ser o do avesso, ó. E pelo lado direito eu vou pespontar essa costura. Vou fazer isso dos dois lados, tá? Isso aí vai deixar um acabamento melhor e vai fazer com que essa costura fique bem arrumadinha e não fique aparecendo pro lado direito. E esse é o resultado. Isso deixa uma costura mais bonita e um ótimo acabamento na roupa. Então, agora eu vou trabalhar as costas. Aí, na parte de cima, eu vou costurar um elástico, tá? Para deixar essa blusa, assim, mais segura no corpo. Então, eu vou começar aqui dobrando o meio, marcando esse meio com um pique, tá? E vou fazer a mesma coisa no elástico. Vou colocar aqui meio com meio, meio do elástico com o meio ali do decote das costas e vou começar a costurar. Vou passar uma costura de zigue-zague para segurar os dois. Então, agora aqui, pelo lado direito, eu vou dobrar e vou esticar para costurar. Vou passar um ponto reto aí. A dica aqui é você esticar no limite do elástico, tá? Não precisa esticar no limite do tecido, ok? Agora eu vou costurar a bainha. Então, eu vou dobrar aqui apenas uma vez e vou passar uma costura reta. Bom, você já percebeu que todos os modelos que eu ensino aqui no canal, eles partem de um molde base. Foi por isso que eu desenvolvi uma apostila de modelagem chamada Minhas Bases. Nessa apostila totalmente ilustrada, eu quero te ajudar a confeccionar os seus moldes de forma perfeita. Junto com as aulas que já estão aqui no canal, mais a apostila, eu tenho certeza que você vai conseguir. O link para adquirir a apostila está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Bom, agora eu vou fazer a bainha da frente. Essa bainha, ela é embutida, tá? Então, antes de costurar aí a lateral, né, junto com as costas, eu já vou fechar a bainha. Então, vou colocar ali, ó, costura do meio da frente, bem certinho. E vou passar uma costura reta aí, para deixar essa costura embutida. Ok? Um pé de máquina. Costura feita. Agora sim, ó, eu vou desvirar para você ver. A gente já pode fazer a montagem da blusa, tá? Agora eu vou também fazer uma costura embutida na lateral. Então, eu vou colocar, ó,
costa com frente. Vou colocar um alfinetinho aí pra segurar. Coloco bem certinho ali na costura. E a peça de trás vai abraçar as costas, tá? Então, eu tô embutindo também essa costura aí, ok? Então, você vai observar que toda a blusa, ela vai ter costura embutida. Isso deixa um acabamento perfeito na peça. Ó, esse lado aqui eu já costurei. Agora, para poder costurar o outro lado, eu vou precisar fazer uma abertura aqui na bainha. Pode ser em qualquer outro lugar, eu achei mais fácil aí na bainha. É bem pouquinho, é só para eu conseguir desvirar depois, tá certo? Então, aí a mesma coisa, ó. Vou fazer, né, a posição para que as costas fiquem embutidas na frente, tá? Ó, e vou virar tudo para poder costurar. Vou passar aí também um pé de máquina. Feita a costura, agora eu vou desvirar pelo aquele acesso que eu fiz lá na bainha. Então, é só puxar tudo para fora, ó. E aí, todas as costuras vão ficar escondidas, né? Vão ficar embutidas, tá? E esse é o resultado, ó. A blusa tá praticamente pronta. Aí, aqui eu vou fechar com agulha de mão mesmo, tá? Olha só como ficou aí na lateral. É uma blusa bem fácil de fazer, bem simples e que fica muito bonita no corpo. Agora eu vou colocar aqui, ó, já vou costurar um lado da alça e a outra eu vou ver a medida certa, tá? Então eu vou provar a blusa, vou vestir e vou colocar a posição certinha. E aí a blusa já tá pronta, tá? Veja agora o resultado final no corpo. Meninas, esse é o resultado. A blusa ficou linda, ficou como se fosse um body, né? Se você quiser fazer ela mais curta, pode fazer, ela já vai virar um cropped, tá? Então, eu gostei bastante do resultado, eu espero que você tenha gostado também. Se quiser fazer com um tecido plano, pode também, aí já faz ela mais soltinha, né? Digamos assim, mais social, tá bom? Mas o esquema da montagem e da modelagem é o mesmo, ok? Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e eu te espero na próxima aula.